Então, eu lembro de você, Charlotte, falar, eu sei que você sabe, mas o pessoal não... Deixa eu fazer a pergunta. Alguém aqui esteve na Elixir Brasil 2018? Olha, tem uma pessoa aqui. Qual é o seu nome? Débora. Você é daqui mesmo, de Fortaleza? E aí você foi lá para a Elixir Brasil 2018 em São Paulo ou você estava lá? Ah, legal. Então, olha, tem duas pessoas. Então, a Charlotte estava bem ativa lá na organização da Elixir Brasil e ela começou a programar, pois durante sua infância e adolescência viu na internet, especialmente nos jogos online, uma porta de acesso às pessoas e ao conhecimento. E maravilhada com tudo isso, quis também ter o poder de criar tudo o que imaginasse. Desde 2014, trabalhando profissionalmente com programação, em 2016 começa a participar ativamente da comunidade Elixir brasileira, ajudando a organizar eventos focados na inclusão de minorias e na disseminação da linguagem. É hoje especialista no ambiente BIM, que suporta as linguagens Erlang e Elixir, começando a explorar as áreas de Game Design e Teoria de Linguagem de Programação. Acho que agora está menos ativa, mas era @uma_mais-tempo lá no Twitter, antigo Twitter, hoje X, e é uma das organizadoras da Elixir Brasil 2018. Muito obrigado, Charlotte, por ter aceito o convite. A palavra é sua. Eu que agradeço, professor Adolfo. Inclusive, eu gostaria de iniciar agradecendo aos palestrantes que estavam aqui, que apresentaram as palestras hoje do dia. Eu achei elas bastante boas, estou bastante feliz com isso. A organização que fez o evento acontecer, do tipo, como você mesmo disse, graças a isso da pandemia e afins, tudo, não só aqui no Brasil, mas fora, no mundo inteiro, ficou um pouco difícil de ter esse tipo de evento. E esse evento tem uma função para a gente, tem uma função para a linguagem, tem uma função para a indústria, etc. Eu também queria agradecer a todo mundo que está assistindo, seja aí em Fortaleza, seja na internet. E por último, agradecer a você mesmo, professor Adolfo. Fico muito feliz com esse convite, eu me sinto lisonjeada, estou feliz de estar aqui, e, enfim, a minha apresentação hoje tem como título Elixir como linguagem da web do futuro. Vamos começar falando sobre quem está me patrocinando, que é a minha empresa atual, o nome é Remote, ela é uma empresa de trabalho remoto, incrível. Mas eu vou falar mais sobre ela lá no fim dos slides. Vou começar com o primeiro slide, que eu acho que é sobre a história do Erlang. Por quê? Vamos falar sobre história do Erlang, quando o título da palestra é Elixir e Web. Porque eu acho que fica mais fácil de entender as coisas quando você vê as suas origens, você vê a história. E Elixir é baseado por Erlang, como todo mundo já ouviu aqui várias vezes durante as apresentações anteriores, mas um mergulho um pouco mais profundo na história é interessante. Tudo começa em 82 para 84, que a Ericsson, que é uma empresa de telecomunicações sueca, que também em certo momento fez celular junto com a Sony, se eu não me engano, aqueles celulares musicais muito bons na época dos anos 90. E o que acontece? Eles trabalhavam com um switch de telefonia, que é aquelas máquinas zonas que processam as ligações, conectam umas pessoas com as outras. E era péssimo. Com todas as linguagens que eles tentavam utilizar, tinham bastante problemas, especialmente quando o projeto ficava grande. Acabava sendo difícil de manter, acabava sendo problemático de se trabalhar em cima, acabava sendo ruim de se expandir e a usabilidade como um todo era péssima. Então, esses três acabaram nos laboratórios Ericsson, formando um projeto, um grupo para um projeto, que era o projeto de criar uma linguagem, um ambiente, uma plataforma que funcionasse para poder lidar com esse tipo de problema complexo, para poder lidar com a telefonia, como a telefonia moderna que estava nascendo naquela época. Lembrando que nos anos 80 a gente estava começando a entrar na era dos celulares, além de tudo. Enfim,
Lá na Ericsson, esse projeto tinha como objetivo, primariamente, conseguir reduzir o custo de se distribuir esses switches e mantê-los e desenvolvê-los, etc, etc. Era para ser uma plataforma que fosse fácil de se dar manutenção. Por quê? Porque, de novo, o problema que eles estavam tendo na época, fazendo um sistema todo em C para lidar com a telefonia, é que ficava muito complexo, precisava de muita gente, era muito problemático. E também era muito difícil de você lidar com os problemas que relacionavam-se a instabilidades momentâneas. Isso foi mencionado em palestras anteriores hoje, mas basicamente, relembrando, todo Natal, pelo menos esse é o evento principal que eu consigo pensar aqui no Brasil, Natal e Ano Novo, chega um certo momento do dia, todo mundo vai para o telefone ligar para a família. Então, inúmeras ligações, às vezes o sistema quebra por causa de tanta coisa e não pode, idealmente, fazer com que todo mundo caia, porque senão isso é um desastre. Pensa, no Natal, todo mundo não conseguia se comunicar, porque tentava e aí todo mundo ficava tentando, quebra toda hora, certo? E, de novo, a gente está falando de uma empresa sueca, onde você tem neve de inverno, você tem vários problemas e você tem distância entre os polos urbanos, assim como aqui no Brasil e qualquer lugar do mundo. Então, não é viável você ter todos esses switches fisicamente em um só lugar. Você precisava alocar esses aparelhos em regiões remotas, regiões que lidariam com problemas de infraestrutura inadequada, de neve, instabilidade climática, etc. Então, as coisas viriam necessariamente quebrar, seja por problemas de software, problemas de hardware, ou apenas circunstâncias do destino. Então, o projeto era fazer a plataforma perfeita para lidar com todos os problemas de telefonia. Continuando, sobre isso da infraestrutura descentralizada, vamos lembrar de uma coisa. A gente estava num mundo em que a internet estava começando a se tornar uma coisa e, mesmo assim, para quem a gente trabalhou naquela época, com esse tipo de trabalho, eu acredito que o Pedro Castilho, por ter trabalhado com o sistema embarcado, tenha tido alguma experiência assim, mas se o switch que está lá do outro lado do país dá alguma falha, você precisa mandar um engenheiro pegar o carro ou o avião e ir até lá para consertar. Então, seria especialmente interessante se, para alguma parte dessas falhas, essa plataforma me desse ferramentas de eu corrigi-la à distância, porque agora a gente tem a tal da internet, então, no mundo ideal, eu aqui de Estocolmo consigo me conectar a um switch que está lá em Malmö e fazer uma correção de software porque alguma coisa está quebrando. Baseado nisso, um detalhe que esqueci de comentar. A linguagem Erlang se tornou open source em 98. Teve uma iniciativa dentro da empresa que quis abrir, porque isso traz muitas coisas boas, desde propaganda, quanto o desenvolvimento do próprio ambiente e tudo mais. A maioria de vocês que já tem algum tempo a mais trabalhando, talvez já tenha ouvido, mas não tenha visto uma comunidade muito grande. Por quê? Porque essa comunidade que existia, ela era enxuta, mas ela era dedicada. E uma coisa que eu imagino que era uma dificuldade é o salto que você tem para você conseguir aprender Erlang quando você vem dos ambientes mais populares, como C, Java e tudo mais. Por quê? Porque Erlang foi desenhada com inspiração muito forte de Prolog, de Smalltalk e tudo mais. Então, é uma sintaxe, é um jeito de pensar, é tudo completamente distinto do que você está acostumado. Então, é um salto muito grande e relativamente pouco usado. Assim, era muito difícil
até a Elixir chegar à adoção de Erlang de forma generalizada, ampla, mainstream. E, de novo, se a gente faz uma plataforma melhor, mais fácil de se trabalhar, mais eficiente, você pode ter menos engenheiros e menos gestores, que é a melhor parte de todas. Menos gente tendo que pegar o carro e atravessar o país. Enfim, só pontos positivos. E naquele teste, nos protótipos, nas execuções iniciais, foi tudo isso que eles conseguiram e por isso o Erlang existe no fim do dia. Enfim, entrando em como funciona o Erlang, que é essencial para poder chegar no ponto central dessa palestra, a gente tem que falar sobre o que é um processo Erlang. Um processo Erlang é basicamente uma estrutura de dados em C que consiste de uma determinação de uma região da memória, onde fica stack, onde fica heap, um identificador de processo que fica sendo gerido pelo sistema de runtime, uma mailbox, que é basicamente uma lista de mensagens que esse processo vai processar, e outras coisas que eu não mencionei nesse slide, porque seriam muito especializados e desnecessários, como o ponteiro de função, o dicionário de processo, as informações que ele guarda, etc. O importante é o seguinte, é ter a informação de que um processo tem sua memória determinada e isolada. E ele tem um identificador para você achar ele, para você colocar mensagens para ele. E esse conceito é feito baseado no modelo de ator-mensagem do Alan Kay. Faz tanto tempo que eu nem lembro se esse é o nome do nosso querido pesquisador. Mas, enfim, em que cada unidade de computação é isolada em um ator e não atrapalha um ao outro. Eles se comunicam por mensagens. Só que quem já tem alguma experiência com computação, mas nenhuma com Erlang e afins, levantaria a pergunta: processos não são caros de inicializar? Threads, CPU, não sei o quê? Não, são threads virtuais. Já foi mencionado em outras palestras aqui, mas o runtime de Erlang inicializa um escalonador por core de CPU, e aí esses escalonadores que são efetivamente processos que rodam no nível do sistema operacional, eles que rodam por dentro deles os processos Erlangs, que são só abstrações e isolamento de dados. Então, você não tem um processo no sentido comum. Você tem um processo Erlang que é só um monte de dado que é interpretado depois pelo escalonador do Erlang. O que a gente conclui sobre isso? Que o estado do processo ele não é compartilhado. Porque, de novo, cada processo tem a sua área de memória isolada, alocada. E ela não é acessada por outros processos. Se você quer passar passar uma informação, você precisa passar ela por mensagem de um para o outro. Então, você pega a mailbox do processo destino e você copia o dado que você quer que ele receba para essa mailbox. Ou você coloca nessa mailbox uma mensagem dizendo eu quero esse dado e depois espera a resposta. E tudo isso é gerido pelo Runtime System. E como os processos são apenas dado, eles podem, se você pensar nisso um pouco mais profundamente, você vê que eles podem inicializar, parar, podem fazer o que quiser que não importa. Eles são opacos para mim. Então, vamos dizer no caso que existe um processo que lida com uma newsletter, com quem vai receber a newsletter, seja lá. Eu como um processo alheio, vamos dizer, uma execução de uma requisição HTTP, eu não preciso saber se ele está rodando, se ele quebrou, se ele não sei o quê. Eu só tento mandar mensagem para ele e se é interessante para mim, eu recebo. Então, se ele quebrar, eu não vou saber. Por quê? Porque eu vou utilizar um alias da identificação do processo, que é gerido pelo Runtime System, que vai para ele. Então, eu falo, olha, enviar uma mensagem para, o nome gestor de newsletter. Eu não sei que gestor de newsletter, por trás, no Runtime System, significa
identificador de processo 0.131.0. Ou, caso esse processo quebre, seja reinicializado, 0.147.0, certo? Então, é totalmente opaco para mim, eu não preciso saber disso. Então, partes do sistema conseguem se separar, se desacoplar, e eles conseguem se recuperar de falhas, eles conseguem se rodar de forma totalmente independente um do outro. Não existem os problemas que você teria em uma aplicação que compartilhasse esses dados, que você tem questões de race conditions, de o espaço de memória ter sido desalocado ou ter alguma coisa modificada, ou seja lá. Você não precisa de nada disso, você só manda a mensagem e recebe a mensagem. No caso, exatamente para permitir, para conferir essa resiliência, por padrão, o Erlang permite você enviar a mensagem sem simplesmente enviar. Se o processo não existe, ele dá no op na operação. E isso não ser uma falha, por quê? Porque o design de um sistema Erlang, ele é feito na expectativa de que você trabalhe de forma que resista a eventuais problemas. Então, se não é importante, não é essencial para você que a mensagem chegue no processo, você não liga, você envia e esquece. Agora, se é essencial, você envia e você checa se a pessoa recebeu, no caso do processo. Voltando ao caso do processo que gere uma newsletter, gere quem vai receber essa newsletter, ignorando o banco de dados, ignorando isso tudo. É só um exemplo bobo para poder ilustrar. Se eu quisesse colocar algum e-mail adicional nessa newsletter, eu não pegaria a lista e editaria eu mesmo, porque eu não tenho acesso a isso. Quem tem isso é o processo que gere a newsletter. Eu mandaria uma mensagem para esse processo dizendo, por favor, insira o e-mail @gmail.com para receber a newsletter. E aí o processo que gere essa lista, ele receberia essa mensagem, então ele executaria uma operação falando, olha, eu recebi a mensagem dizendo para eu inserir isso. Eu quero inserir? Quero, eu insiro. Ou não quero porque não passou a validação, eu ignoro. Certo? Então, todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas distantes umas das outras. E aí você tem o controle de optar por lidar com as coisas de uma forma otimista, em que você assume que vai tudo funcionar eventualmente, e as coisas acabam funcionando eventualmente porque é assim que um sistema caótico funciona. Ou uma forma pessimista, em que você fala, é essencial para mim que se alguém pedir para colocar o e-mail na lista de newsletter, o e-mail tem que chegar lá e a pessoa tem que receber o e-mail com a newsletter. Então você coloca uma checagem de que a mensagem foi recebida, de que foi adicionada, de que o e-mail saiu do servidor, e depois disso você não tem muito mais controle, porque e-mail é uma coisa péssima nesse aspecto. Enfim, uma palestra que aconteceu hoje é a do Pedro Castilho. Eu achei uma palestra muito boa. Ela fala sobre como internamente os processos Erlang são mantidos no Runtime System, como eles são executados. Então, se você quiser aprender um pouco mais, e você chegou agora, não viu essa palestra, tá aí. É só checar a primeira palestra do dia de hoje, que vai estar na live da manhã. É só você ir lá. Elixir em Foco, lives, Elixir Conf Fortaleza 2023, dia 1 amanhã. É a primeira palestra. Então, pode checar essa. Continuando. Agora que a gente já tem uma vaga ideia do que é o processo Erlang e do porquê que Erlang foi feito, a gente ouviu a frase tolerância a falhas. E parece uma coisa muito importante em Erlang. E eu te digo ainda mais, é a coisa mais essencial, no ponto de que se você não entende tolerância a falhas, você não entende Erlang. Você, ou melhor, a plataforma do Erlang, ela consegue alcançar essa promessa de ser um sistema tolerante a falhas, e note que aqui eu estou usando propositalmente resiliente e tolerante como sinônimos, mas não são exatamente, ignore a diferença. Você consegue ter um sistema tolerante a falhas com
Primeira coisa, concorrência e isolamento dos processos, que é o que a gente acabou de falar atrás. Se um processo ele é só uma estrutura de dados que diz o que vai acontecer e que ele pode parar a qualquer momento ou executar a qualquer momento, porque ele é só um registro, um conjunto de dados que aponta onde que você vai fazer a coisa e tudo mais. Ele está ali na dele, você pode parar, começar, jogar em outro lugar, jogar aqui. Os dados dele não vão ser alterados por uma entidade terceira, os outros processos, as outras coisas não dependem dos dados dele, porque se dependerem, eles vão pedir para esse processo mandar uma mensagem com uma cópia dos dados, e quando esse processo for executado, ele vai mandar. Então, ele não bloqueia ninguém, porque os dados dele estão executados e ele executa de parte a parte. Continuando sobre a parte de execução de parte em parte, por conta da concorrência, você tem o escalonamento preemptivo e cooperativo da plataforma. Como que é assim? Cooperativo e preemptivo. Isso é um detalhe de implementação, por isso eu não vou entrar muito, mas o escalonamento dos escalonadores Erlang são preemptivos, no sentido de que eles contam quantas reduções você executa e eles param um processo Erlang de rodar se ele excede um certo threshold. A palestra do Pedro Castilho, de hoje de manhã, fala um pouco sobre isso. Então, você pode dar uma olhada nisso. Mas também é cooperativo, e isso eu não vou entrar em detalhes porque não está no escopo dessa palestra, porque a execução do próprio código, ela é passada como uma action a ser chamada pelo executor, e quando você está usando um NIF, que é uma função nativamente implementada, e você passa esse controle, se essa função não retorna dentro de um tempo, você tem problemas. Então, quando você trabalhar numa empresa e aí você precisar integrar, por exemplo, o ImageMagick, que você vai isolar, vai pegar o programa em C e vai mandar ele executar dentro do Erlang, que é uma das capacidades dele, ele vai executar a função em C e, opa, essa função recebeu o handler de ação, ela começou a executar, mas ela não devolveu a tempo. Então, você quebrou as expectativas. Obviamente, o Erlang tem infinitas ferramentas para você conseguir lidar com isso e formas diferentes de você lidar com isso. Isso é só um detalhe de implementação, então não leve muito a sério se você não é alguém que já trabalha muito com Erlang e Elixir. Mas, voltando atrás, o que significa eu ter os processos virtuais que são isolados, concorrentes e podem ser paralelizados por conta de um escalonador preemptivo? Significa que se por algum motivo eu tiver um processo que ele é muito, muito, muito maior do que ele deveria ser, você vai ter uma degradação graciosa. Por quê? Porque, vamos dar como exemplo, sei lá, eu comecei a programar com PHP. Então, eu tenho aqui um core rodando o PHP, e aí vem uma requisição, eu processo ela e vai. Vem outra requisição, processo ela e vai. Se vem uma requisição e essa requisição está demorando muito porque ela é gigante, travou tudo, ninguém consegue resposta nesse meio tempo até terminar essa grande requisição de processar. No Erlang, se vem, funciona diferente, porque vem a requisição, vai a requisição, vem a requisição, vai a requisição. Vem a requisição gigante, ela começa a ser processada, opa, excedeu aquele limite do escalonador preemptivo de execução. Ok, pausa esse processo, coloca ele de lado, executa todos os outros, aí volta para ele. Então, o que acontece? Na pior das hipóteses, em vez de você ter a sua requisição atrasada em 20 segundos, porque vem um trabalho muito grande para o sistema, ela é atrasada em 100 milissegundos, talvez até menos, que é o tempo do escalonador pegar, colocar o limite e pausar o processo que era grande demais. Então, o processo que era grande demais, que tem muito trabalho, ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele não é feito de forma sequencial. Ele é pausado e colocado de lado se ele vai atrapalhar demais. Então, o que acontece? Se tem 1 milhão de pessoas que estão ali acessando ao mesmo tempo, em vez de todo mundo ficar sem sistema até terminar de processar essa grande tarefa, todo mundo continua funcionando com um pouquinho de queda de performance, bem pequena. Então, tipo,
quando você tem essa constatação do sistema Erlang, você se sente iluminado, você sente que teve um momento de eureka, porque você vê que isso é uma consequência de tentar fazer um sistema tolerante à falha. Então, você tem uma vantagem de performance, uma vantagem de qualidade de serviço que veio de graça, como uma consequência de você tentar isolar os problemas do seu sistema. E é uma coisa que não sei como colocar colocar em português o blow your mind, estoura sua mente, mas blow your mind, você perceber que o seu programa, se ele enfrentar alguma tarefa repentina muito grande, ele vai conseguir lidar sem quebrar. Ele não vai dar timeout nesse 1 milhão de usuários. E você consegue contar nas mãos quantos outros frameworks, outros sistemas te dariam essa garantia no mundo real. Continuando, sobre isolamento, alguém mencionou, eu acho que foi o Cairo, sobre a questão de que concorrência, paralelismo, seja lá, de lidar com várias coisas diferentes, é mais fácil quando seus dados estão isolados, ou a sua execução está isolada e tudo mais. E eu pensei em uma forma de exemplificar isso. Então, todo mundo, nesse momento, fecha os olhos e imagina o que eu vou descrever. Imagina um cruzamento de rua mesmo, em que carros vêm da esquerda para a direita e carros vêm de cima para baixo, certo? Você tem esse ponto no cruzamento. Você, como um engenheiro de tráfego, você vai colocar um farol ali para garantir que quem está vindo da esquerda para a direita não bata com quem está vindo de cima para baixo. Porque vocês têm essa área comum compartilhada, que é o centro, onde tudo se encaixa. Então, você tem que colocar um semáforo, e aí você tem que lidar com mandar quem está vindo de um lado parar enquanto o outro passa, e depois liberar e parar o outro. Então, você tem um custo de gestão desse estado, e os processos que estão vindo de um lado para o outro, eles têm que dar uma parada brusca nessas circunstâncias para esperar liberar as circunstâncias necessárias para ele poder acessar o dado. Nesse caso, que eu coloquei como um exemplo, seria literalmente um semáforo, que é uma forma de lidar com concorrência que existe em computação, que funciona exatamente igual. Uma área da memória vai ser escrita ou lida por mais de uma entidade, então você precisa gerir para que não ocorram race conditions, que é quando coisas acontecem numa linha do tempo que torna elas inconsistentes. Você já imaginou esse cruzamento que eu falei, certo? Agora pensa no meio, em vez de você ter um semáforo, você tem uma rotatória. E todos os carros, eles não são pilotados por seres humanos, eles são pilotados por AIs perfeitas, super inteligentes, que vão dirigir na melhor qualidade possível. Então, para cada uma dessas 4 direções, na rotatória, o carro entra na faixa mais externa, se posiciona na faixa interna, se ele precisar ir para outro ponto, e depois volta para a faixa externa para passar. Se você tem uma quantidade baixa de carros, por exemplo, todo mundo vai com um fluxo perfeito, sem nenhum atraso, sem nenhum problema. Por quê? Porque ninguém está compartilhando ao mesmo tempo o mesmo espaço de tráfego. Que é o caso de literalmente não ter o compartilhamento do mesmo espaço de memória. Ninguém está compartilhando isso, então cada um faz a sua coisa em paralelo, funcionando bonitinho. Agora, para entender um caso melhor disso, imagine centenas ou milhares de carros nessa situação, certo? O que acontece na rotatória? Como um carro vai entrar, outro carro vai entrar, existe sim, pode existir, né, algum mínimo conflito. E como que ele é resolvido? Os carros reduzem um pouco, mas vão continuando seguindo, vão dando passagem um para os outros e vai funcionando. Agora imagina essa mesma quantidade de carros naquele cruzamento em cruz. Todos os carros que estão vindo de um dos eixos têm que parar enquanto os do outro eixo passam. Então, no fim do dia, se você colocar uma linha do tempo, mais carros vão chegar no seu destino com a rotatória do que com o cruzamento.
No site, se você pesquisar sobre isso, sobre essa questão de engenharia de tráfego, você vai ver que isso é uma verdade. Se você joga algum jogo como Cities Skyline, você já vai ter visto isso no YouTube 1 milhão de vezes, porque é um jogo que você precisa trabalhar com engenharia de tráfego, e como os motoristas são perfeitos nesse jogo, você consegue perceber esse detalhe de que quando você não compartilha o mesmo ponto, o mesmo estado, em vez disso você torna concorrente todo o processo, ele flui melhor, porque não tem nada que interrompa um ponto e outro. Continuando. Supervisores. Quando você trabalha com Erlang, você utiliza uma coisa chamada de árvore de supervisão, que é basicamente um componente do runtime de Erlang que permite você, nativamente, com facilidade, implementar uma forma de você garantir que certos componentes da sua aplicação funcionam de uma certa maneira, de que eles inicializam e se mantêm, ou se eles quebrarem, eles reiniciam, ou que eles começam com um certo estado. E você junta isso com a filosofia que Erlang tem de, se alguma coisa executa de uma forma não esperada, você deixa ele quebrar, você não tenta resgatar de todos os jeitos possíveis, convertendo um potencial erro para uma string, passando para frente, não sei o que, não. Você só deixa quebrar aquilo que não é esperado. Por quê? Porque o supervisor ele vai voltar para um estado seguro e as coisas vão funcionar. Você consegue fazer uma analogia extremamente fácil com isso, com literalmente qualquer coisa que tenha a ver com um computador, que se a coisa não está funcionando, se você desligar e ligar, provavelmente vai voltar a funcionar. Essa, inclusive, é a frase mais repetida nos call centers, porque costuma funcionar, apenas costuma funcionar. É trágico, mas é uma realidade. Por que que funciona? Porque muitas vezes esse tipo de falha é um problema de que o Estado ficou corrompido. Por quê? Porque alguma operação não foi prevista, ou as coisas executando eventualmente entrou num estado que é incompatível com o que deveria ser, tudo mais. E aí quando você volta para um estado que você sabe que é um estado seguro, funcional, as coisas eventualmente funcionam. Junto com isso, supervisores, como a gente está falando sobre eles, eles têm algumas capacidades especiais, como a parte de poder monitorar os processos. Então, você pode se precaver de certas falhas, você pode lidar com certos problemas. Uma das perguntas que foram feitas, eu acho que foi na primeira palestra também, no momento de perguntas, foi se um processo conseguiria lidar com uma falha, isto é, ele quebrar, e manter a sua carga de operações a serem executadas. Se a gente interpretar que essa carga de operações a serem executadas são mensagens numa mailbox, por exemplo, que é mensagem falando, faça isso, agora faça aquilo, faça não sei o quê, você consegue resolver isso com um supervisor de um processo de monitoramento. Você, em vez de ter só o processo que executa, recebendo essa carga e executando, você separa a parte de manutenção do estado, que são as operações serem feitas, com execução da operação. Então, se o processo quebra quando executar, que é o processo B, ele não quebrou o processo A, que tem toda essa informação do que é para ser executado. Então, você separou a parte mais segura e mais básica que você tem, que é guardar a informação, da parte que tem mais risco de quebrar, que é de executar a informação. E aí você monitora esse segundo e você reinicializa ele, não sei o que, tudo mais. Ou você duplica a informação em 2 processos, e aí você monitora, e aí passa essa informação quando reiniciar. Tem 1 milhão de formas. Mas o ponto é que com essas ferramentas você consegue sim se recuperar de uma quebra e ter os dados que são importantes. Mas, idealmente, você vai fazer sistemas que não façam isso, porque isso adiciona complexidade e são mais pontos de falha. Então, idealmente, o seu programa não funciona dessa forma. Mas se precisa funcionar, ele está aí, tem todas as ferramentas para isso. E também sobre esses supervisores, você consegue fazer uma degradação graciosa. Por quê? Porque você consegue falar, essa parte aqui da minha aplicação depende de banco de dados, sei lá. Se o banco de dados estiver instável, não estiver funcionando, ou Redis esteja instável, não está funcionando, ou qualquer outra coisa, você, usando o supervisor, você
feche os processos que estão abaixo ali, você talvez inicialize uma árvore alternativa, seja lá, você conseguiu manter toda a sua parte de cá, a maior parte da aplicação rodando, enquanto a parte de lá, que depende de um componente específico, ela está desativada temporariamente. Por fim, tudo isso permite computação distribuída muito fácil. Por quê? Porque agora você tem os processos, que eles são isolados, eles rodam em paralelo no momento que você quiser, você consegue monitorar se eles estão funcionando, você não simplesmente tenta se recuperar de falhas acumulando estado, e você joga isso para outros computadores. Você tem máquinas físicas separadas. Então, você tem computação distribuída de graça, que você consegue usar, em vez dos 4 cores do seu processador, você usa os 4 cores do seu processador, mais os 4 cores de outro processador, mais os 2 cores de outro processador, mas você entendeu. E seu computador pegou fogo, o outro pode lidar com a carga. Você consegue lidar com problemas que podem ocorrer a qualquer momento. Se lembra? Os switches de telecomunicação, eles estavam em lugares remotos, tem ninguém ali para cuidar e sujeito a condições temporais, dependendo da circunstância. Então, as coisas eventualmente iam quebrar. Mais fácil do que você fazer o sistema perfeito, em infraestrutura perfeita, é você conseguir ter uma redundância para sobreviver se uma coisa quebrar. Que aí te dá tempo de você corrigir e você ter redundância de novo. Eu te fiz uma talk muitos anos atrás, numa CodeBeam, sobre como funciona a tolerância a falhas no Erlang, especificamente mostrando como o escalonador funciona, passo a passo. Essa talk não é muito boa, especialmente por quê? Porque o meu inglês não estava bom na época, os slides tiveram alguns problemas de paleta de cor, então não era muito fácil discernir algumas coisas, etc. Mas a empresa que eu estou trabalhando agora, a Remote, ela, pelo que eu entendi, tem algum interesse em eu preparar algum conteúdo que vá servir internamente, tanto internamente quanto externamente. Então, pelo que eu entendi, tem uma abertura aí para eu refazer esse vídeo. Então, eu estou cogitando refazer ele, mas com uma gravação, tomando seu tempo, corrigido. Provavelmente o pessoal de marketing da empresa vai colocar ali umas firulinhas, colocar uns lembretes de que é a empresa que está patrocinando e vai ficar lindo. Então, quando e se isso ficar pronto, eu vou solicitar a organização para que edite a descrição do vídeo para incluir o link desse eventual vídeo. E, naturalmente, eu também peço que inclua o link das palestras que eu mencionei, quando for o vídeo só da minha. Também tive uma talk na RubyConf de 2017, aqui do Brasil, que era sobre as árvores de supervisão, que mostra de uma forma visual como elas funcionam, como funciona isso da degradação graciosa, como elas conseguem isolar os componentes e a inicialização, e sofre do mesmo problema de que não era a coisa mais bonita possível, faz muito tempo, etc. Inclusive, mecanismos das árvores de supervisão mudaram desde então seria bom fazer um vídeo revisando isso, e eu vou solicitar. Eu acredito que a empresa vai ficar feliz com isso, todo mundo gosta de conteúdo é propaganda de graça, então vamos lá. E aí, quando estiver pronto, vou solicitar para que venha a descrição deste vídeo, o vídeo com a explicação sobre a tolerância à falha com os supervisores. Inclusive, uma opinião pessoal, outro momento de que eu tive a mente estourou, uma visão, um momento eureka, foi conseguir visualizar essa inicialização de aplicação que o Erlang faz. E essa é uma das coisas que eu mais sentiria saudade se eu tivesse que parar de usar Elixir ou Erlang. Que nisso você consegue ver o que a sua aplicação é, você consegue lidar com ela inicializando, você consegue lidar com falhas nela inicializando, você consegue lidar com falhas enquanto ela está executando, e você consegue
desligar a sua aplicação de uma forma segura, porque você vai mandando as instruções de fechar e eles fecham de forma graciosa, evitando perder dados, evitando corrupção no Estado, etc. Então, é uma das coisas que eu coloco como um dos vários atributos notáveis da plataforma de Erlang que praticamente ninguém tem um equivalente. Enfim, continuando. Como a gente falou de tolerância a falhas, a gente chega à concorrência, ao paralelismo e, eventualmente, à escalabilidade, que é um dos assuntos importantes aqui. Como eu disse, a tolerância a falhas, ela é um fim, porque eu estou fazendo aqui o sistema Erlang para lidar com switches telefônicos, eu quero que sobreviva aos problemas aos problemas climáticos, aos problemas humanos, problemas seja lá, e ela também é um meio. Por quê? Usando a tolerância a falhas, o objetivo da tolerância a falhas, a gente conseguiu a concorrência e o paralelismo, que são mecanismos que ajudam a garantir essa tolerância, mas que por si só também são features, são coisas positivas. Então, graças à tolerância à falha e também como uma forma de chegar à tolerância à falha, a gente tem a concorrência, o paralelismo que causa escalabilidade. Então, como que eu tenho uma aplicação escalável utilizando Erlang? Primeiro, eu uso essa ideia de desenvolver uma aplicação concorrente, que é onde cada tarefa ela é quebrada em subtarefas, ela é dividida, de forma que essas subtarefas podem inicializar e parar e reexecutar em qualquer momento, não importa, que é a parte essencial para poder conseguir a paralelização da execução. Como tudo são pequenos pedaços de código a serem executados, tem um estado vinculado, eu consigo executar pequenas partes em pequenos momentos, pausar, inicializar para receber mensagens, para receber I/O, seja lá, e fazendo isso de forma que eu jogo para cada um dos escalonadores ou do seja lá o que for. Por exemplo, na talk do Cairo, teve um diagramazinho mostrando como os processos Erlang, eles são processos virtuais, isolados, e aí você tem os escalonadores, e aí você tem um componente no runtime que pega esses processos e vai distribuindo de forma equilibrada para esses escalonadores processos. Então, como eles são operações isoladas, eu vou jogando em cada escalonador. Se um deles está muito cheio de carga, eu pego essa carga e passo para outro. Então, eu consigo utilizar o máximo possível, da melhor forma possível, cada um dos cores do meu servidor atual. E, então, eu uso a integração da plataforma com nós separados, e esses nós podendo serem fisicamente, ser uma topologia com um distanciamento físico, além de lógico, isto é, eu tenho um computador aqui na minha frente e o outro computador está em outra cidade. Eu posso fazer isso e, tendo essa execução em nós distintos, eu consigo lidar com problemas de hardware, como, por exemplo, eu tenho 2 servidores no mesmo data center, por exemplo, se um deles quebrar por qualquer motivo, sabe, falha de hardware, uma peça fritou, o outro está ali ainda rodando e ele consegue lidar com as tarefas. Eu também consigo delegar tarefas para eles. Antes disso, voltando, se em vez de os dois estarem no mesmo data center, eu tenho servidores em 2 data centers distintos, e vamos dizer que um desses data centers fica isolado do mundo porque um tubarão mordeu um fio elétrico e parou. Você não tem mais acesso àquele servidor. Tudo bem. Como você tem uma topologia com separação física e o Erlang tem um sistema de integração de nós distintos, você consegue com que tudo vá para esse outro nó, para esse outro data center, seja lá. Tem umas peculiaridades, como você faz o load balancing, e acaba, nesse caso das topologias, de topologia física distribuída, existem peculiaridades, como, por exemplo, o fato de que se a gente está falando de web, você vai ter um endereço de web que vai traduzir para um endereço de IP, e aí tem essas coisas.
Como você tem os computadores distintos, você distribui a tarefa. Você consegue efetivamente fazer um load balancing com só as ferramentas que já vêm do Erlang. E fazendo isso, significa que você vai estar utilizando o melhor possível todos os cores de todos os servidores, por exemplo. Não é particularmente difícil de se fazer isso. Com isso, você também consegue se recuperar de algumas falhas. Por quê? Porque se uma das máquinas dá problema, você joga a tarefa para outra, ou se uma tem um componente físico específico, você joga para outra, mas são coisas muito específicas que não, eu vou dizer que não entram no escopo da palestra. Mas o importante é, você tendo essas ferramentas para você poder executar o seu programa em mais de uma máquina e elas se intercomunicarem sem nenhuma dificuldade e elas poderem estar até fisicamente distantes, abrir portas, muitas portas para você conseguir lidar com coisas como, por exemplo, você lidar com um surto repentino de usuários. Por exemplo, vamos dizer que você, a sua empresa, seja lá o que é uma fintech, fez propaganda no programa de televisão mais popular ou no evento mais popular, e de repente, de um segundo para o outro, a quantidade de acesso que você tem aumenta em várias ordens de magnitude. Você pode simplesmente rodar mais nós, e distribuir a carga entre eles, porque funciona magicamente sem nenhum problema, certo? Então, eu acho que a gente pode dizer que, utilizando essas ferramentas, a gente tem uma aplicação que é efetivamente escalável, isto é, ela consegue crescer quando necessário, ela consegue lidar com problemas que tenham a ver com rede, com computador, com software, seja lá. Então, você consegue fazer uma aplicação que lida com problemas de mundo real de grande escala. Uma rede social, um chat de jogo, um sistema de ligações, qualquer coisa que você imaginar, com praticamente nada de ferramenta extra. Do tipo, para todos os fins, você conseguiria fazer uma aplicação grande de mundo real, utilizando única e exclusivamente a plataforma Erlang. E isso é uma coisa que existe no mundo real, por mais incrível que pareça. Mas o título da talk é Elixir, não sei o que, web. Então, se a gente está falando de web, a gente fala de HTTP. E falando de HTTP, o que eu quero é fazer uma conexão para poder justificar isso, é que uma requisição HTTP, ela é isolada e stateless. Como assim? Se eu recebo uma requisição HTTP de dois computadores diferentes, elas não têm um estado rodando atualmente no meu computador, mesmo que eu receba outra depois. Cada uma delas é uma execução totalmente isolada. Tanto que, se você for ver como funciona o protocolo HTTP, em cada requisição, você precisa mandar algumas informações que permitem que o servidor vincule cada uma dessas suas requisições a você. Essa informação, em geral, é o cookie. Então, quando você tem um cookie de navegador para um site, o seu navegador, em toda requisição que ele manda para esse servidor, ele manda junto os cookies inteiros no cabeçalho. Por quê? Porque cada requisição, por definição do HTTP, é uma instrução, uma operação que se executa por si só. Ela é isolada, ela é stateless, etc, etc e tal. E se ela é isolada, e se ela não tem estado, ela não poderia ser representada por um processo do tipo, uma requisição HTTP vem, vamos dizer duas, né? Cada uma delas é o processo que tem a camada de transporte, que é que recebe literalmente os dados de I/O, que aí passa para... Pode ser até mesmo no mesmo processo. Parseia essa informação, transforma essa informação numa rota a ser executada do seu código, executa esse código e retorna a resposta.
Opa, os dois fazem isso em paralelo, de forma isolada, concorrente, e um não afeta o outro. Encaixa totalmente com a forma com que o Erlang lida com tarefas, com processos, com coisas afins. Junto com isso, uma informação adicional. Agora, com HTTP2, você basicamente consegue fazer incontáveis requisições HTTP para um mesmo servidor em paralelo, e os navegadores conseguem lidar com isso. Como assim? Eu vou acessar aqui a página www.elixir-lang.com, e o que o meu navegador vai fazer? Ele vai mandar uma requisição HTTP para o servidor do Elixir, e aí assim que ele receber a resposta, que vai ser primeiro um cabeçalho de resposta e depois o corpo da resposta, esse corpo da resposta, ele vai ter o HTML, e ali vai ter um monte de links. O link do CSS, o link do JavaScript a ser incluso, o link das imagens, tudo mais. Cada um desses é uma requisição, e o seu navegador vai fazer todas as requisições ao mesmo tempo. Ele vai mandar. Porque cada uma dessas é totalmente isolada, independente e paralela. E aí, chegou o CSS enquanto os outros ainda estão indo lá. Beleza, eu vou parsear o CSS e ver o que são as informações de imagem que podem ser relevantes para ele, que eu posso precisar. Ah, essa daqui. Então, manda mais uma requisição, mais outra requisição, mais outra requisição. Tudo vai indo, tudo junto ao mesmo tempo, o tempo todo. E HTTP, a gente não está falando sobre algo que é uma pessoa, duas pessoas consumindo um servidor. Assim, a gente está falando sobre centenas, milhares, centenas de milhares, milhões, talvez até bilhão de pessoas utilizando esse mesmo sistema ao mesmo tempo, fazendo requisições de coisas distintas, que são operações isoladas, sem estado, paralelas e concorrentes. Você lembra que a gente falou sobre escalabilidade, sobre distribuição e sobre tolerância a erros? Encaixa perfeitamente. Se cada processo, se cada requisição representa um ou mais processos que estão totalmente isolados, que fazem o teu workflow, você consegue lidar com isso de forma dinâmica, consegue redirecionar as requisições para computadores diferentes, consegue lidar com uma dessas requisições falhando sem derrubar tudo, igual o celular, igual a ligação de Natal. Opa, essas últimas ligações o sistema não consegue lidar. Então, rejeita elas, mas continua trabalhando direitinho com o que você já está conseguindo trabalhar, ok? Em vez de mata para todo mundo. Que um problema que talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo, ou assistindo a palestra agora, já tenham lidado com o seu programa recebendo, de repente, um influxo grande de usuários, e isso excedendo a capacidade dela de lidar, o programa quebra, então todo mundo é cortado. Isso é uma coisa que acontece. E graças às características que a gente colocou no Erlang, a gente não tem esse risco. Por último, isso aqui é só uma peculiaridade, e é um nome péssimo que eu acabei de dar, porque eu não estava com cabeça para pesquisar qual seria o nome certo para isso. Mas as requisições HTTP são duplamente anônimas, no seguinte sentido: o computador cliente, ele manda uma requisição para o servidor, ele não sabe dizer, ele nem precisa saber dizer qual máquina que está rodando, ele só sabe que é www.elixir.com. Não importa qual das máquinas que está rodando. E o servidor, quando ele recebe a requisição, ele não precisa saber quem que é, ele não tem nenhuma informação útil. Ele só tem informação de para onde eu respondo, que é o IP que veio no cabeçalho. E talvez os seus cookies para ele tentar inicializar o seu estado para ele te dar uma resposta. Então, eu nem me lembro direito o que me veio à cabeça, mas teve em algum momento uma realização de que isso era uma coisa interessante. Talvez a parte de que isso reitere aquilo que a gente comentou sobre ser stateless, sobre ser uma coisa totalmente isolada, fechada, certo? Por fim, a gente falou um monte de Erlang, mas o título da apresentação é Elixir.
Então, o que a gente tem a dizer sobre Elixir? Primeiro que Elixir é uma linguagem criada por um brasileiro, José Valim. O Valim, ele era um core committer do Ruby on Rails, em certo momento do passado. Ele também era um dos sócios de uma consultoria chamada Plataforma Tech, que era uma consultoria especializada em Ruby on Rails, majoritariamente. E ele, em certo momento da vida, começou a lidar fazendo as consultorias, a lidar com problemas de muito grande escala e com ter que lidar com as dificuldades em resolver eles, que é aplicações grandes de web ou de qualquer coisa, que lidam com inúmeros usuários, que precisam sobreviver, que precisam ser eficientes, otimizadas, porque na época disso a gente estava ainda começando a conversar sobre isso de multithreading. Os computadores já tinham mais do que um core, só que quase que só o sistema operacional era o único que tentava utilizar esses cores adicionalmente. Então, você deixava a sorte para ver o que acontecia. A aplicação, em geral, pelo menos para a maior parte das pessoas que não são grandes corporações, era só uma thread rodando uma única coisa. E aí, quando você precisa rodar com muitos dados, você quer utilizar essas montes de threads, por quê? Entra ali aquela lei de Moore, eu acho que era, de que os processadores ficavam mais rápidos, então não tinha problema. Só que aí, de repente, nessa altura, eles não estão mais ficando mais rápidos. Em vez disso, os computadores vêm com mais core, só que mesma velocidade de clock. E aí, tendo que lidar com esse problema, ele falou: minha nossa, alguma coisa está de errado, porque eu estou tendo muita dificuldade. Isso aqui é só suposição minha do que eu entendo. Eu já tive a oportunidade de perguntar para ele, mas eu não sou uma pessoa muito de conversar, então eu não cheguei a fazer pergunta para ele do tipo: olha, você lidou com esse problema? Não. Mas essa é a minha interpretação do que eu entendi, do que eu sei da história, do que eu sei do que ele já falou. Que ele lidando com esse tipo de problema, ele encontrou uma coisa que seria uma certa dificuldade. Por que é tão difícil? É para ser tão difícil? É para ser tão problemático lidar com programação de mundo real, lidar com muitos dados, muitos usuários? Então, ele enfrentou o seguinte, essa aqui é um gráficozinho que eu achei bonito, que foi da Elixir Conf europeia, com uma timeline do Elixir, mas ela não é tão relevante com o que eu estou falando agora. É só bonita. Eu coloquei aí, mas agora eu me arrependo um pouquinho. O que aconteceu é que ele se encontrou olhando para um certo abismo, na minha visão. Ele viu exatamente o que eu vou descrever aqui, eu acho. Que você, quando você trabalha com computação, você busca um certo conhecimento, você vai progredindo na carreira, você começa tendo um certo conhecimento que te coloca como um júnior. Eventualmente, você cresce, aprende mais, consegue fazer algumas coisas por conta própria, não sei o quê, você se torna uma pessoa de conhecimento pleno. E aí, uma hora você tem uma revelação e você descobre que nem tudo é o que se imaginava, que todas aquelas certezas que você tinha antes, quando você era um programador pleno, elas são agora dúvidas. E a resposta é: eu não sei, depende, sabe? Você começa a falar para qualquer pergunta que depende, que tem que ver caso a caso. Isso te torna uma pessoa sênior, porque você começa a conseguir fazer as coisas do começo ao fim, conseguir fazer um programa crescer, fazer uma arquitetura, porque você está sempre se perguntando: o que eu faço aqui? Sei lá, depende. E aí, você adquire experiência, conhecimento, você se torna um lead, ou staff, ou principal, ou seja lá qual o título, que é a pessoa que, depois de ter sido um sênior, ter adquirido bastante experiência, ela consegue usar essa experiência para ver no longo termo como crescer uma aplicação, como fazer uma arquitetura bacana, como guiar outros desenvolvedores sêniores e tudo mais. E, especialmente, ela descobre que aquela coisa de que para todas as perguntas a resposta é depende, eu não sei,
que nem todas isso é verdade. Para algumas depende, tem que ver a circunstância. Mas para outras, a resposta de quando você era pleno estava certa, na verdade. Então, aparentemente, algumas coisas têm resposta. Só que as outras coisas que não têm resposta? Não sei. Você olha para alguns indivíduos que estão lá longe, lá no céu, com todo aquele conhecimento, toda aquela competência, são pessoas com currículos distintos, com cargos distintos, sei lá, qualquer coisa assim. E, pera, por que tem toda essa distância? Como que eu faço para chegar lá? Por que que eu não eu tô me vendo aqui, eu sou um lead developer, eu tenho bastante conhecimento sobre as coisas, mas eu sinto que falta alguma coisa, eu não sei como chegar lá, eu não consigo ver ninguém que está um passo à minha frente para eu imitar. Ou eles estão atrás de mim, ou eles estão lá longe, onde eu nunca vou alcançar. Pelo menos isso é uma coisa que eu vejo, que eu chamo de o big gap, que é exatamente o problema que eu estou tendo que lidar hoje em dia, que é quando você consegue ter bastante conhecimento, bastante experiência em programação, mas aí você está numa fase que você simultaneamente você sabe, consegue fazer bastante coisa, poderia trabalhar em praticamente qualquer trabalho de computação, mas ao mesmo tempo você sabe que você não sabe nada. Você não conseguiria fazer um sistema de engenharia, de engenharia de plano 3D e um monte de coisa, e não sei o quê, e ML, e aqueles vários assuntos. Por que esse espaço existe? Na minha opinião, é porque assim que você chega no cargo de sênior ou lead, você vai lidar com um detalhe do mercado, um detalhe da profissão, que é lead, principal staff, seja lá, é o mais alto que você tem como chegar nessa área. Você não vai mais ganhar aumento de salário se você fizer um monte mais de trabalho, conseguir um monte mais de conhecimento. Você não vai. Acabou aí, você chegou no limite que você consegue chegar. Por quê? Porque aqueles que estão ali, que ascenderam, eles estão longe demais, você não consegue alcançar eles, é quase impossível. E aí, o que você faz? Ou você aceita e fica aí, larga a mão de tudo, ou você comete um erro que muitos cometem, que é, beleza, eu sou lead ou sênior e eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou virar gerente ou CTO. E o grande problema é que você efetivamente saiu da área, então você não vai conseguir alcançar esse último restinho de conhecimento. Você vai ganhar mais, mas você talvez não goste tanto de ser gerente. Na real, todo esse conhecimento, todas as skills que você desenvolveu, elas quase que não servem para nada nesse seu novo cargo. Elas até servem um pouco, elas conseguem ajudar, mas não tanto quanto você continuar trabalhando nelas. E, bem, o porquê do Big Gap existir, na minha opinião, é que, como ninguém vai nesse ponto, porque não tem nada a se ganhar nele, quem decide seguir em frente, por quê? Porque gosta muito de programação, ou porque é bastante dedicado a isso, ou não sei o quê, eles pegam e vão para lá, eles ascendem. Então, todo mundo para no lead e alguns vão lá e ascendem. Então, tem toda essa área que é até você chegar nesse ponto. E não tem ninguém nesse meio termo. Porque não tem por que ter. Porque quando você chega aqui, você tem a questão do que você vai fazer da sua vida. Você vai chegar lá longe ou você vai parar aqui? Porque você não vai ganhar mais com isso. Você não vai ganhar mais prestígio, mais nada. Então, você precisa fazer um salto de fé e mergulhar com tudo, de cabeça, nesse buraco, para poder sair para o próximo passo, que é a tal do que eu chamo de ascensão, que é quando você se sente completo, fazendo o que você gosta, você entende bastante, e que é um ponto que você só consegue chegar, na minha visão, com uns pelo menos 10 anos de experiência, mais um mestrado, não, um doutorado na área. Então, por isso que é especialmente difícil. Muita gente que nem eu fez uma graduação ou não fez nada, eu não fiz nada, eu não tive a chance. E aí encontra
um monte de falta de conhecimento, sabe? Tem toda a experiência, consegue criar uma aplicação grande, não sei o que, arquitetar, mas falta alguma coisa. E aí essa coisa você precisa ir buscar na academia, você precisa ir aprender e chegar lá no ponto do doutorado, mesmo que você não efetivamente faça doutorado, para você conseguir falar, eu sei de muita coisa, eu consigo fazer o que eu quero. Para quê? Só para autossatisfação. Mas, enfim, o que você faz quando você precisa dar esse salto? Você começa a procurar a informação formal, você começa a procurar aquilo que é bem definido, aquilo que é bem claro, que é, por exemplo, a arte de programação de computadores do Donald Knuth. São uns livros dessa lapa aqui, com informação sem fim de algoritmos, de como os computadores de cartão perfurado funcionam, como que um processador funciona, não sei o que lá, distribuição. São um monte de coisas bacanas, que é um conhecimento extremamente profundo, extremamente dedicado, que virtualmente nenhum emprego, você virtualmente não vai ter utilidade em praticamente emprego nenhum. Talvez se você conseguir um cargo na NASA, ou alguma coisa assim, não sei. Outro que também dá é o livro do Dragão. Você vai aprendendo como compiladores funcionam por baixo, algumas coisas sobre otimização, sobre como ele lê, parseia, tokeniza o script que você passa. Eu, pessoalmente, eu tenho lido esse novo, que é Engineering Compiler, porque o livro do Dragão que eu tenho é a edição de 1968. E esse Engineering Compiler, do que eu estou vendo, ele está um pouquinho mais atualizado sobre técnicas de otimização mais modernas. Então, tô dando uma olhada. O que o Valim falou? Olha, eu sei aqui bastante de Ruby on Rails, não sei o quê, eu quero saber como que as outras pessoas estão fazendo para lidar com esses problemas, com essas coisas que eu não estou gostando. E aí ele foi começar a ver como funcionavam as outras linguagens, o que elas faziam, como que elas lidavam com os problemas. E aí ele encontrou Erlang. E aí ele falou, beleza, gostaria muito de ter uma linguagem que tivesse os benefícios que Rails tem, porque Rails acertou algumas coisas, e os acertos que Erlang teve, que é as questões de tolerância à falha, concorrência, etc, etc. Então, criou Elixir. E nisso ele colocou essas ideias para acumular junto com as coisas que Erlang já tem como ideais. Primeiramente, a manutenibilidade do código independente do tamanho, isto de novo, tudo isso aí são interpretações que eu tenho do que é a minha imaginação. Estou inventando coisa, colocando palavra na boca dele. Eu não ouvi ele dizer, mas eu acredito que ele diria alguma coisa nessa linha das coisas que eu estou dizendo. Manutenibilidade de código grande. Por quê? Porque ele estava trabalhando com consultoria, atendeu clientes grandes e começou a ver que no mundo real é difícil você ter uma aplicação gigantesca lidando com um monte de coisa se você não tem uma linguagem que ajuda isso. E eu posso te confirmar. Eu não vou falar de linguagens específicas para não causar nenhuma intriga desnecessária, mas existem linguagens que te ajudam a fazer uma aplicação enxuta, que você consegue ver onde estão as coisas e se localizar, e também métodos de programação, né? Se você voltar à palestra do Lucas, alguma coisa, que é o professor Lucas, sobre code smells, os code smells também são coisas que afetam isso. Enfim, a sua linguagem tem que ser bacana para você conseguir ter um programa gigante que lida com coisas gigantes sem ser estressante, sem ser difícil. E, junto disso, você tem que ter o conforto, a graciosidade de escrever um código que você olha para ele e você se sente satisfeito. Eu trabalhei com linguagens que eu acho horríveis e eu não me sentia bem programando. Eu não via a hora de eu largar o trabalho e ir embora e fazer outra coisa. Com Elixir eu não me sinto assim, eu gosto. Eu programo Elixir, eu me sinto confortável. Acho que é uma linguagem que ela fala bastante com você, ela é gostosa de você trabalhar, de você ver, ela é fácil de você utilizar. E isso é uma coisa que eu acredito que Elixir trouxe para a comunidade Erlang, do tipo, eu gosto de Prolog também, Erlang é bacana, mas Elixir, com a capacidade de você escrever DSL usando metaprogramação, com
os conceitos de qualidade de código que vieram de Rails, com o, o, o código que fala com você, eu esqueci qual que é a palavra, uma coisa que fala bastante, seja lá, é confortável, é bom e você trabalha bem. Então, quando você trabalha bem, quando o seu sistema de desenvolvimento é gostoso, é confortável, você não larga o trabalho, você não larga a aplicação, você não desiste, você vai trabalhando e vai fazendo coisa bacana. O Elixir não é só para ser um flavorzinho em cima de Erlang. Tanto que eu acho que isso o difere de de inúmeras outras linguagens, inclusive linguagens feitas para o ambiente Erlang. Porque Elixir não é só eu quero escrever Erlang, mas sem usar a gramática do Erlang. Não, ele é muito mais do que isso. Ele tenta abranger mais áreas, tenta abranger mais conhecimento, tenta abranger mais coisas. Eu vou falar no próximo slide sobre isso. Um ponto que sempre foi uma essência, um pilar do Elixir é a comunidade. A comunidade tem que estar junto do desenvolvimento de Elixir, a comunidade tem que fazer ferramentas, a comunidade tem que ganhar espaço de fala nela, a comunidade tem que incluir todo mundo, a comunidade é o Elixir. Tanto que você vai ver no próximo slide também. É basicamente tudo feito pela comunidade, mas mantido junto. Então, você vê o nome José Valim totalmente conectado com o Elixir, mas Elixir não é só José Valim. José Valim é quem teve a ideia, quem começou, quem empurrou e quem está ajudando a manter, mas tem vários outros nomes que estão juntos que viabilizam o Elixir. E uma das coisas que são dos ideais que você vê claramente hoje em dia, e que é outra coisa que faz o Elixir diferir, inclusive de outras linguagens modernas que estão surgindo por aí, é que Elixir não quer ser uma linguagem estritamente acadêmica, uma linguagem estritamente industrial. Elixir está querendo fazer software de mundo real, que serve para circunstâncias reais, de grande escala, e incluir todo o conhecimento acadêmico, tanto o que já existia, porque a gente está hoje começando a utilizar coisas para as quais nós temos papers dos anos 80, né? Tanto que já existia quanto novo. Por isso que o José Valim e até a Erlang Foundation estão começando a colocar dinheiro para viabilizar bolsas de pesquisa que sejam envolvidas com Elixir Erlang, que foi mencionado na palestra do professor Lucas. Então, como eu falei, a comunidade vai fazendo várias coisas. Aqui eu vou colocar algumas que eu acho especialmente interessantes, que são ferramentas que definem Elixir. Que quando você fala de Elixir, você pensa nisso e você fala, nossa, é incrível Elixir. O Package Manager, que é o Rex, junto com o Mix, eu colocaria o Mix aqui, mas não tem um logo exclusivo do Mix, então vai Rex mesmo, que é o Package Manager, para você conseguir utilizar com facilidade pacotes de bibliotecas comunitárias, que são feitos em várias versões, inclusive, você conseguir dar manutenção a ele. O Ecto, que teve influência de F#, de inúmeras coisas, ele não é só não é um ORM, ele é uma ferramenta para você, um framework para você conseguir lidar com dados do banco de dados, mas também é um framework de validação de dados, de modelagem de dados. Ele é um conceito, na minha opinião, incrível, e todo mundo que eu já vi utilizando o Ecto não consegue dizer alguma coisa melhor que o Ecto para fazer esse trabalho que ele faz. Mesmo que às vezes sinta falta de alguma coisa que fazia com Active Records, por exemplo, ainda aponta que o Ecto, pela até simplicidade dele, ele é a ferramenta perfeita para esse trabalho. O Phoenix, eu já disse antes, e hoje eu boto mais fé nisso. Esse é o melhor framework que existe para programação web, para HTTP. Ele é o mais ideal. Eu acredito muito nisso. Por quê? Por causa das particularidades de Elixir e do caminho que ele está seguindo. Veja, por exemplo, Live View, que é para você basicamente fazer em processamento por trás, processamento de servidor, até a parte visual e reativa do seu website. Então, com uma pequena quantidade de
de JavaScript, eventualmente WebAssembly, ou seja lá, você não precisa fazer aquele front-end super complexo, super cheio de coisa, não. Você faz no Phoenix também. Você pega a página que você fez, você atualiza, você manda. Por quê? Aí vem assunto que vai ser para outra talk, que é como o Phoenix tokeniza os seus templates HTML. Ele basicamente quebra em pedaços, transforma numa função com dados estáticos e ele só recebe o diferencial que é dessas coisas que são dados dinâmicos. E aí, então, ele só passaria esses dados dinâmicos para frente. O NX, que é o Numerical Elixir. A gente agora está entrando na área de processamento de dados numéricos de grande escala, de machine learning, a gente está encontrando a área de data science, a gente está batendo junto com a academia, inclusive com o Livebook, que é a versão Elixir do Jupyter Notebook, ou Jupyter, né, como alguns chamam. E se você olha para isso, você imaginaria uma linguagem que não foi feita a princípio, ou você imaginaria que não foi feita, para a academia, de repente, começar a abraçar isso quando já existe o R, já existe o Python? Não. Então, isso é o que torna mais interessante, porque a plataforma Erlang, ela é totalmente diferente desses dois anteriores, e as capacidades dela e o caminho que a comunidade faz estão abrindo portas. Então, significa, Elixir, eu tenho certeza, vai ser relevante no futuro para machine learning, para processamento de dados e afins. Então, para finalizar, vamos matar já de vez, antes de qualquer coisa, algumas ideias erradas que uma pessoa teria sobre Erlang ou Elixir, que são as coisas mais comuns que eu já ouvi na internet. Primeiro, que programação funcional é ineficiente. Esse é um entendimento errado. Por quê? Porque décadas atrás, como os computadores não eram particularmente bons e o que a gente tinha de software e de conhecimento e tudo mais não permitia nada melhor, ele poderia, sim, hipoteticamente, ser ineficiente com essas coisas de copiar a estrutura, não modificar a estrutura. Mas isso não se aplica para 99% dos casos hoje em dia, porque a gente tem várias otimizações que, além de hardware excepcional, que fazem isso não ser verdade. Especialmente quando você está falando de um escopo como o de web, em que você ganha o paralelismo e a limpeza de dados que o Elixir permite por isolar os dados de cada processo. Então, na prática, ele é provavelmente possivelmente, não sei dizer se possivelmente, provavelmente, mas ele pode ser até mais eficiente do que uma linguagem imperativa quando você coloca em escala. Funcional não consegue atender necessidades de empresas grandes. Olha, esse eu não preciso nem responder. É só você olhar aí. Vou te dizer algumas linguagens, algumas empresas ou programas que utilizam programação funcional e que são gigantes. Nubank usa Clojure, WhatsApp usa Erlang, Discord em Elixir, Pinterest Elixir, o Slack, eu ouvi dizer que as chamadas de vídeo são em Elixir, a Riot Games do League of Legends, que teve a palestra do William, perdão, esqueci o nome, também usa Elixir para o chat, a Square Enix, que é do Final Fantasy Online, usa Elixir para autenticação, a API, acho que chat também. Enfim, praticamente qualquer site de gambling online está usando Elixir hoje em dia. Ó, Bet365, Forza, Derivico, sei lá, inúmeros. Enfim, não tem como dizer que não funciona para grandes cases. Elixir é hype e não vai conseguir sobreviver a longo termo. Eu ouvi isso muito por alguns anos. E já faz o quê? 2023, uns 7 anos, 8 anos que eu estou ouvindo isso. É um hype que está só crescendo nesses 8 anos, aparentemente, porque eu vejo cada dia mais eventos de Elixir, conferências de Elixir, pessoas querendo aprender Elixir, mesmo que não trabalhem com Elixir,
Então, se isso é hype, eu não sei o que dizer. Eu acho que Elixir está aí para ficar, e a prova disso é a expansão que a comunidade Elixir e o toolset de Elixir estão tendo para eventualmente chegar e ser especialmente relevante na área de machine learning. Difícil viabilizar a empresa quando há poucos desenvolvedores Elixir. Olha, quando eu estava trabalhando com outras linguagens, ouvi uma coisa chamada o paradoxo de Python, paradoxo de Java, sei lá, que é sobre ser fácil contratar gente para uma linguagem mainstream e, em geral, elas serem pessoas com menos experiência ou uma experiência menos diferenciada, enquanto para uma linguagem obscura, as poucas pessoas que vão porque elas têm interesse, então elas tendem a ter um perfil com maior proficiência. Isso é uma coisa. Segunda coisa, quando você contrata, você inevitavelmente tem que dar treinamento para a pessoa. Então, vale mais a pena, na minha opinião, um treinamento para a pessoa se habilitar em Elixir e ganhar todas as vantagens do jeito de pensar do Erlang do que, sei lá, ter que lidar com os problemas que vêm das outras linguagens. E por fim, de novo, Elixir está ficando grande. Então, cada dia mais tem gente programando Elixir, tem conferência acontecendo, ou pessoas que só precisam da oportunidade. Inclusive, vendo esse vídeo, eu tenho certeza que várias pessoas aqui não programam Elixir, mas adorariam programar se tivessem um emprego em Elixir. Então, é só abrir a vaga que vai aparecer as pessoas. E por último, 2022 aconteceu, cortou todo mundo, então tem bastante gente com experiência em diversas linguagens que está aí disponível para ser contratado. Então, isso especialmente não é um problema. E por último, que é possível alcançar os mesmos benefícios com Kubernetes, Docker, Memcache e Redis. E não sei o que mais. Está vendo a quantidade de nomes que eu usei? Para todas essas coisas, você consegue só utilizar o Elixir. E mesmo assim, se você quiser desse mesmo jeito utilizar essas coisas, porque, sei lá, você tem outras aplicações no seu ambiente que utilizam isso. Beleza, você pode usar isso com Elixir também, não tem problema. Então, eu não acho que seja uma issue. Isso é só uma falácia boba. Enfim, com isso a gente conclui o seguinte. Elixir, devido às características do ambiente Erlang e o caminho que Elixir como linguagem, como comunidade está tomando, é inevitável que se amplie e acabe se tornando uma linguagem de muita importância, mesmo que não seja alguma coisa mainstream, como, sei lá, Java, mas é definitivamente uma linguagem, um ambiente com extrema relevância, cada vez maior na área de web. Consegue lidar com qualquer coisa. Você não consegue fazer, sei lá, um joguinho, fazer aqui, ó, o meu joguinho com Elixir. Na verdade, você até conseguiria com alguma dificuldade usando umas gambiarra, mas você consegue fazer o servidor para rodar atrás o joguinho, o chat, o sistema web, qualquer coisa, o sistema de rodar Chrome, etc. Por isso, Elixir é bastante confortável, é bastante excelente, é bastante bacana. E é uma coisa que eu gosto muito. E falando em coisas que são excelentes, bacanas e que eu gosto muito, a Remote também é uma coisa excelente, bacana, que eu gosto muito. Como todo mundo agora trabalha remoto por conta da pandemia, a gente sabe que as pessoas talentosas estão por todo mundo, mas as vagas não. A Remote está para juntar esses dois. Ela existe como uma plataforma para contratação de pessoas em todo mundo. E falando em cargos, a gente tem cargos abertos para trabalhar com Elixir. Então, www.remote.com/openings. É isso. Muito obrigada. Agora você me escuta? Ok, agora eu escuto. Desculpa. Pior que o pessoal bateu palmas aqui, mas você não conseguiu escutar. Sem problemas. Então, tem uma forma muito fácil de resolver isso. É só todo mundo bater palma de novo. E uma coisa, agora vai ser a sessão de perguntas e respostas, e desde que não atrapalhe o pessoal da organização, por mim pode ir até às 8 da noite. As perguntas podem ser tanto sobre as coisas desta palestra,
como coisas de palestras anteriores, coisas que não têm a ver com o evento, mas que direto ou indiretamente falem ou sobre Elixir ou sobre mim. Quer um exemplo? Que tal a gente conversar sobre como o final de 2022, com esses layoffs em todas as empresas, como que isso afeta o futuro da carreira? Enfim, mandem as perguntas. Certo. Já tem umas perguntas aqui no chat do YouTube, perguntas e comentários. Então, deixa eu pegar. Primeiro aqui o comentário da Elaine Watanabe, que esteve na Elixir Brasil 2018, que eu perguntei lá no início, né? Saudades, Elaine. Então, João Pedro Alves, até que ponto é legal um dev Elixir conhecer sobre Erlang? Pergunto isso, pois a BIM é como uma mãe e possibilita usufruir desses benefícios no Elixir sem precisar de profundidade. Olha, Aí ele... Ah, não, é essa a pergunta dele. ok. Sobre isso, eu te digo o seguinte. É uma coisa bastante legal, eu diria até essencial. Como assim? Você não precisa necessariamente aprender ou conseguir sem nenhuma dificuldade escrever código Erlang, mas você aprendendo sobre Erlang, você vai aprender sobre Elixir. Você vai aprender essas questões do escalonador que eu falei, você vai aprender sobre árvores de supervisão, você vai aprender por que as coisas foram feitas. A grande diferença do aprender só Elixir versus aprender Elixir com Erlang é que o Elixir tem a questão de metaprogramação, os ambientes e as ferramentas. Então, eu acho que é uma boa dada. Hoje em dia, você consegue essas informações que eu falei olhando só em documentos ou palestras focadas em Elixir. Mas ainda assim, você não perde nada aprendendo Erlang. Você não precisa necessariamente aprender a gramática, a sintaxe, escrever o código Erlang, mas aprender Erlang, você aprende Elixir. Aprendendo Elixir, você aprende Erlang. Próxima pergunta. Vou fazer 3 daqui, ou 3 do online, depois 3 do presencial, se tivermos aqui. Aqui a facilidade que online já está escrito aqui, né? Digamos que temos um processo que demore 10 segundos. O scheduler vai pausar esse processo e rodar os outros da fila, ok? Mas no caso, esse processo demorado vai demorar mais de 10 segundos? Ok. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que esse processo, que vai processar muitos dados, ele fosse levar exatamente 30 segundos para ser completado, certo? Assim que bateu esses 10 segundos e atingiu o limite do escalonador, o escalonador força ele a pausar, coloca ele de lado e roda todo o resto que tem na fila. Vamos dizer que todo o resto que tem na fila leve 3 segundos para completar, certo? Aí ele pega de novo esse processo que estava pausado, que já foi 10 segundos processado, ele continua processando ele. Opa, bateu de novo o limite, que vamos dizer mais 10 segundos, certo? Opa, ele pausa, vê de novo a fila e pega, e aí termina. Entendeu? Então, o que acontece? Toda vez que um processo atinge o limite, ele pausa, vai para o fundo da fila. E aí o escalonador tenta processar o que está em aberto e depois ele puxa de novo e faz isso de novo, continuando da onde ele parou. Sobre isso, algumas palestras que são boas são a do Pedro Castilho, de hoje de manhã, ele falou um pouco sobre isso, ele tocou um pouco no assunto, então acho que serve, mas aquela que eu falo do escalonador, que eu vou refazer o vídeo, aquela explica, mostrando passo a passo como isso acontece. Pergunta do Helder de Souza. No detalhe que mencionou sobre o scheduler ser cooperativo, então uma execução NIF não é pausada pela preempção do scheduler, mesmo estando encapsulada por uma aplicação Erlang? Então, esse é um detalhe extremamente específico e que eu não gosto muito de entrar nesse assunto em palestra, porque leva a confusões e mal entendimentos. Por exemplo, a pessoa fala, opa, o escalonador do Erlang, ele quebra, o meu programa vai quebrar. Mas, no propósito de responder, exato, um NIF não necessariamente ele é pausado pelo escalonador. O escalonador Erlang, ele não tem controle sobre o NIF. Se eu não me engano, é que já faz agora uns 5 anos, a última vez que eu
toquei em ter que lidar com NIF, então não consigo lembrar a particularidade, mas era alguma coisa como uma das threads, é uma thread especial para lidar com NIF do Erlang, ele inicializa uma thread do sistema operacional para lidar com NIF, e aí ele executa isso, e aí ele pode passar e voltar a coisa. Então, você consegue usar uma opção do runtime para dizer que você tem esse tipo de problema, e aí ele aloca uma thread exclusiva só para lidar com o NIF para não bloquear os seus processos Erlang. E aí eles se comunicam entre si como se fossem processos isolados. Mas TLDR, a resposta é: o escalonador do Erlang ele não necessariamente consegue parar um NIF. Ele tem que esperar o NIF e retornar o handler de controle. Eu não estou ouvindo nada, se você está falando alguma coisa. Agora você me escuta? Agora eu ouço. Sim. Certo. É que eu vou tirar esse aqui. Aí eu... Não sai? Saiu. Alguém tem alguma pergunta aqui na plateia? Posso passar então para a próxima online. Foi essa aqui. Pergunta do Robson. Ué, o computador está meio lento aqui. Isso. Nesse tempo que você trabalha com a LX, sentiu alguma dificuldade em usar o paradigma funcional a ponto de necessitar usar OO? Então, não. No entanto, eu, como a mini bio que a professora Adolfo mencionou, estou começando a mexer com game development. E jogos, eu vou te dizer que, na minha percepção, jogos são a fronteira do que há da tecnologia. Por quê? Porque precisa sempre utilizar coisas muito peculiares. Com exceção de coisas tipo ciência de foguete, essas coisas, ignorando isso, sobre indústria comum, jogo é a fronteira. Então, jogo, você tem limite de hardware, você está rodando em um só computador, então você não consegue distribuir com facilidade, você tem 1 milhão de limitações. E aí, por isso, talvez, especialmente na parte que lida com o processamento gráfico, que é você desenhar os modelos 3D, os polígonos, e movimentar eles, e jogar isso para a placa de vídeo, nessa parte, eu provavelmente utilizaria mesmo algo imperativo, mutável e tudo mais. Mas fazendo um jogo desses, eu faria na seguinte maneira: eu provavelmente faria um loop que chamaria as funções, que não sei o que, não sei o que, então toda a parte da lógica do jogo eu preferiria provavelmente implementar de forma funcional, mas tudo que lida com a tela do usuário, com os gráficos, eu usaria algo como uma linguagem orientada a objetos, pelas vantagens que ela tem em eu conseguir alterar em tempo real as informações que eu tenho de forma mutável e tudo mais. Mas, para responder como um TLDR, nos meus trabalhos de web e tudo mais, eu nunca precisei. Sempre foi suficiente programação funcional. Agora tem uma pergunta aqui. Pronto. O Lubin vai perguntar. Boa noite. Uma dúvida minha relacionada mais ao contexto web, levantando aqui tanto um pouco da palestra do Castilho, tem a questão de quantos schedulers a gente tem, né, com nossos processadores. Você comentou também a questão da gente poder ter milhares de processos, milhões de processos ou bilhões. Aí entra o detalhe, tem uma limitação do próprio sistema operacional mesmo, que a quantidade de portas que a gente está usando, se eu não me engano, são 65 mil, um pouquinho mais, né? Como é que a gente pode usar essas informações para tentar inferir quantas requisições a gente poderia estar tratando no mesmo servidor, né, numa única máquina, pensando assim nos schedulers das portas, também tem outros detalhes como o que o sistema faz, né, mas qual é a dica que você daria para a gente tentar encontrar um valor de concorrência aí, mais ou menos? Uhum. Ok. Sobre isso, a resposta curta é: não sei. Isso não é algo que eu domine, algo que eu precisei fazer, mas como que eu provavelmente faria sobre isso? Eu provavelmente rodaria uma
uma instância que eu faria pequenas modificações para ela não bater em dados reais, se eu precisasse de uma API terceirizada, e rodaria num nó isolado e faria uma dúzia de outros nós e tentando fazer requisições. Basicamente, eu faria um teste bruto para testar até onde ela chega para eu conseguir estimar, porque esse tipo de estimação, no fim do dia, é uma estimação burra, se ela não é de dados reais, porque o fluxo de usuários com dados reais ele é muito particular. Então, você só dizer, olha, eu consigo lidar com tantas requisições ao mesmo tempo, não responde a pergunta no fim do dia. E eu não sei dizer precisamente como você conseguiria essa resposta, além de chutar de forma bruta ou pegar os dados de execução real e tentar inferir ou deixar ali bater e automaticamente expandir, que é o que eu mais vejo fazerem. Como a Amazon oferece ferramentas de você expandir o seu nó ou abrir novos nós, o que eu mais vi sendo feito nesse aspecto é você aceitar que você não sabe essa informação e você coloca um nó mais ou menos e ferramentas para você deployar automaticamente mais nós se começar a identificar algum lag de execução. Boa dica. Ainda mais que hoje em dia tem vindo mais ferramentas de tracing, né? OpenTelemetry com Elixir, então fica mais fácil de pegar e entender esses dados. Obrigado. Obrigado. Eu acho que a gente vai ter que fechar o auditório daqui a pouco, mas eu ainda tenho. Eu estou esperando a resposta aqui para ver qual é o meu limite, então vamos explorar as perguntas que temos aqui. Perfeito. Essa aqui já foi. Aqui é só um comentário do João Pedro Alves dizendo que. Só avisar aqui para o pessoal, porque já que a gente já passou do horário, amanhã né, a gente recomeça aqui as palestras. Estou sendo cortado aqui pela câmera. Recomeça aqui as palestras às 9 horas, com a palestra do Marlos Saraiva. Eu devo chegar aqui por volta de 8h30, 8h15, mas porque lá na programação está 8 horas. Então, eu acho que não vai ter ninguém aqui 8 horas. A gente colocou lá, mas dada a palestra só começa às 9 horas, eu chego aqui por volta de 8h30, só para preparar o ambiente, e a gente começa mesmo às 9 horas, certo? Para quem precisar sair, quem quiser ir lá no Happy Hour. Deixa eu ver aqui. O João Pedro Alves disse que adoraria assistir. Ele falou de uma das suas palestras lá que você pretende regravar, mas eu acho que se aplica a outra. O Helder Souza fez só um comentário sobre essa questão de distribuição com outros nós e clusters. É fato que o Erlang provê ferramentas e estratégias para ter essa feature em ação, mas tá lento aqui para... Mas nada é plug and play, assim como é em rodar num único mesmo nó. Exige um pouco de visão do design e algum código, continuando, mas de fato as ferramentas para garantir esse cenário de distribuição e fail-safe são muito simplificadas pelo Erlang. Aqui no caso, o Bruno falou quando você falou. Eu estou vendo um gatinho, ou gatinha. É a Viola. Como? Viola. Viola. Também conhecida como despenteada. Estou nesse momento agora, Charlotte, sobre aquela questão das fases ali. A Elaine mandou um coração com Ecto. Tem um jogo de cheese feito com Live Native. Verdade. Acho que na Elixir Conf dos Estados Unidos deste ano, fizeram uma aplicação para celular de xadrez usando Live View. Então é que ele escreveu, errou a digitação, colocou cheese, mas é chess, né? Xadrez. Aqui, e aí é só palmas da Elaine. Bom demais o Iago. João Pedro Alves, parabéns, ficou muito bom. O Helder riu de alguma coisa.
Provavelmente do gato. Eu não acho que foi antes. O Guilherme de Maio também, hahaha, Charlotte. A Elaine colocou saudade, Charlotte com coração roxo. E agora tem uma pergunta. Victoria Castro, a linguagem Elixir tem alguma perspectiva de uso na área de redes? Eu não sei se eu entendi essa pergunta. Eu preciso. Pode mandar de novo com mais detalhes? Eu estou entendendo que é assim, que o pessoal que implementa protocolos de rede, etc. Eu imagino que tem um, tem Porque um- o seguinte, o driver do seu computador para acessar a rede, ele é feito provavelmente em C, para qualquer computador. Ele cuida da parte de mandar e receber os pacotes e tudo mais. Mas o que sobra depois disso, não sei. Talvez discoverability. Sim, você consegue uma discoverability com um programa feito em Erlang. Hoje em dia, o que eu mais vejo usarem é o Consul, que é, se não me engano, em Java. Então, não tem muito porquê, mas eu acho que é tranquilo de você implementar algo do gênero. Ou, sei lá, lidar com servidores HTTP, que isso para mim é parte de rede também. Isso aí já é feito, já tem Erlang, Elixir, servidores HTTP. Agora, de resto, para rede, eu não sei o que você quer dizer com a pergunta. Mas, provavelmente, sim. o Lubin disse aqui que tem uma palestra amanhã que vai falar sobre isso. Então, Ah, Vitória, assista então, amanhã. tá aí o callback. João Pedro Alves, fenomenal, obrigado. O Robson escreveu: parabéns pela palestra. Eu lembro de você evangelizando o LX 5 anos atrás com o Gabs na Loura. Por que LX deve ser sua primeira opção de linguagem? Sim, eu gostei muito daquele dia, porque até hoje, de vez em quando, uma pessoa me identifica no grupo do Telegram ou em algum outro lugar e fala: Nossa, eu vi aquele seu vídeo falando sobre Elixir com o Gabs um tempão atrás, e isso me deixou super interessado, porque você estava toda animada, energética, falando sobre como ela era legal. Então, fico feliz. Agora uma pergunta aqui do João Pedro Alves. Essa pausa no processo seria semelhante ao async await no JavaScript? Depende de qual das pausas que você quer dizer. Se você se refere ao escalonador preemptivo parando o seu processo para fazer outra coisa, acredito que não, porque o JavaScript ele é um single loop, então eu imagino que nesse aspecto ele é cooperativo na parte de que se ele travar em algum momento de execução, ele não consegue mudar e processar outra parte. Mas se for na parte de mandar uma mensagem e esperar ela voltar, sim, o jeito que o runtime de Erlang faz é a hora que você entrou numa pausa de receive, que vamos chamar de um I/O block. Na hora que você está esperando uma mensagem, você não tem a mensagem que você quer na sua mailbox, ele vai colocar você de lado. Você fica fora das filas do escalonador e fica só um lembrete do seu timeout, se você tiver um. Se não tiver, nem isso fica. E aí, quando algum processo pedir para o runtime colocar uma mensagem no seu mailbox, o runtime vai pegar, vai colocar a mensagem na sua mailbox, do jeito mencionado na palestra do Pedro Castilho sobre o buffer, e vai colocar você de volta na fila de escalonagem. Então, você volta a poder ser executado porque existe uma mensagem na mailbox. Mas se você está esperando a mensagem, você é removido da fila de escalonamento. Aí alguns comentários do Guilherme de Maio. Chama Dirt Schedulers, que é escalonadores sujos. Eles rodam separados dos schedulers normais. E é o Guilherme de Maio, mas é exatamente isso que a Charlotte falou. Parabéns, pessoal, pelo evento. Aqui o Rodolfo Silva, o Caio Fontes. Eu lembro dos desafios de funcional com JavaScript só usando o Reduce no grupo de JavaScript do Telegram. Enfim. Parabéns do Iago. E um último comentário foi das palmas duplicadas. Ah, sim, a graça aqui, o Helder. Já. Então, deixa eu só... Alguém tem mais alguma pergunta aí presencialmente? Alguém tem mais alguma pergunta presencialmente?
Acho que não, mas todo mundo Ok. tem o seu contato aí, Uhum. você está lá no grupo Elixir Brasil, Sim, o tanto que você me Adriano, permite fazer um comentário? é só colocar aqui o do Adriano, Uhum. Adriano Slipny, parabéns a todos os palestrantes e organizadores, obrigado, pode falar. Em primeiro lugar, sobre o comentário que acho que o Bruno fez, de que ele também está nessa fase do gap. Sim, eu me incomodo bastante com estar nisso. Eu não gosto de eu ter o conhecimento e entendimento pela metade. Então, este ano, em particular, nos últimos 2 meses, lidando com isso, batendo de frente com isso, uma das decisões que eu fiz, você pode ver que nesses slides não tem nenhuma menção do meu nome para você me alcançar, porque eu vou dar uma pausa nessas coisas. Eu fiquei meio inativa na comunidade quando eu fui lá para fora, para a Suécia, para trabalhar, não sei o quê. Aí as depressões, os problemas, agora que eu finalmente estou com a cabeça funcionando, eu estou praticamente curada de depressão desses problemas, eu posso olhar para esse gap e eu me sinto desconfortável com ele. Então eu vou entrar no equivalente de um sabático para eu aprender tudo. Eu tenho todos esses livros que eu mostrei aí, e eu estou lendo todos eles, e eu quero. Eu vou efetivamente fazer um doutorado nesse aspecto, talvez até tente entrar na faculdade para conseguir o título, aproveitar que eu já estou estudando tudo, para então poder voltar nisso de apresentar, porque eu não me sinto confortável de saber que tem coisas que eu não sei, sabe? Então, meio que é isso, é um anúncio de eu agradeço muito a todo mundo, eu peço desculpas pelas coisas que eu não sei, pelas falhas que eu já tive, e eu quero e eu vou me dedicar a me tornar a melhor pessoa que eu consiga nesse aspecto. Eu quero chegar à fase de eu me sentir confortável de colocar minha cara ali no slide e falar, ó, pode perguntar o que você quiser que eu sei, eu fiz aquela coisa, estou ajudando naquela outra coisa, enfim. Mas muito obrigada para todo mundo pelas perguntas, pelos comentários e por estar aqui. E obrigado ao professor Adolfo e à organização. Pronto, agora... tem mais um comentário aqui, ó. Vai ter uma batalha de compiladores onde a CodeMiner está patrocinando. Acredito que aprenderíamos muito com você colocando Elixir na disputa. Ó, já fez um desafio. Mas Manda no ok, Telegram isso para eu dar uma olhada depois. joia. Então é isso. Muito obrigado, Charlotte. Obrigado, pessoal que está aqui. Obrigado, pessoal que está online. Até amanhã.